see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o doutor em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Eide Bardi. Ele é doutor em Direito, como eu disse, pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, professor de Direito Constitucional e coordenador do TCC, dos cursos de graduação em Direito da Escola Superior Batista do Amazonas, consultor ad hoc do MEC, concurso jurídico, membro da Comissão Nacional de Supervisão do MEC para cursos de graduação em Direito, professor de curso de graduação e pós-graduação em Direito e professor do curso de mestrado em Direito da Universidade do Amazonas, titular da Sociedade Bader e Matos, Bader Advocacia, é diretor cultural da Associação Amazonense de Advocacia, membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, Associação do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Professor Eide, eu queria inicialmente agradecer a sua presença aqui nos estúdios da FGF TV e perguntar o seguinte, como é e que o senhor, por que Direito? Por que o senhor entrou para o curso de Direito? Desde menino o senhor tinha, ou o senhor entrou em Direito por acaso? Por que essa paixão pelo Direito? Primeiramente é um prazer estar aqui neste programa, em sua companhia. Olha, na verdade, Direito foi a minha segunda opção. A nossa residência, era vizinha da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas e quando criança todos diziam, olha, quando você crescer você vai fazer o curso de Direito. E aquela coisa da juventude, só para contrariar, eu resolvi fazer Engenharia Civil. E lá permaneci por 4 anos, no último ano, para desgosto dos meus pais, resolvi fazer o vestibular para o curso de Direito e a partir de então, isso faz 20 anos, eu venho vivendo Direito no dia a dia. O Barack Obama, presidente americano, disse que os Estados Unidos está precisando de engenheiros e não de direito, né? Isso aqui no Brasil também é uma verdade, professor? Sim, é uma demanda grande por profissionais na área de engenharia. Hoje, com esse boom econômico que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, esses profissionais, há uma certa carência no mercado desses bons profissionais na área de engenharia, em todos os setores da engenharia. Há uma demanda grande por esses profissionais. A sua especialidade em Direito, né, que o senhor é Direito Educacional, é Direito Institucional, é Direito Constitucional, o que é a sua especialidade? Eu estou vendo aqui que o senhor está lançando 2 livros, né, o Direito Comunitário e o Mercosul, né, que é Direito Comercial, à luz da Constituição Federal Brasileira, né? E o outro livro, que é o curso de Direito Educacional, o ensino superior brasileiro. Isso. Como é que esses livros abordam essa questão aqui, principalmente esse aqui do direito comunitário e o Mercosul? Como é que está o Mercosul, professor? O Mercosul foi uma ideia que deu certo ou é uma ideia que ainda vai dar certo? A minha formação, o meu curso de mestrado e doutorado é na área de direito constitucional, né? E esse livro, que está sendo lançado agora esse semestre, pela editora CRV de Curitiba, é uma análise que eu faço do direito comunitário e do Mercosul à luz da Constituição Federal, porque existem diversos autores portugueses, espanhóis, falando sobre a possibilidade ou não do direito comunitário à luz da nossa Constituição Federal. Bom, eu disse, olha, é necessário que um brasileiro, é bom que um brasileiro faça uma pesquisa e analise se realmente é possível, de acordo com o nosso regime constitucional atual, a coexistência com o direito comunitário. Esse é o objetivo do livro,
essa é a análise que faço. E respondendo à segunda parte da sua pergunta, acredito que o Mercosul, até pelos resultados que vem apresentando, ele é um projeto que deu certo. Aí algumas pessoas podem dizer, mas deu certo com tantas dificuldades? Normalmente se faz uma comparação com a União Europeia. Só que a União Europeia é o produto de um processo histórico de 60 anos. E eu faço essa análise, esse retrospecto nessa obra, de que forma se deu o processo de formação da União Europeia. E nesse processo a gente verifica inúmeros avanços e retrocessos. Não foi uma coisa retilínea, não foi num só ritmo, houve avanços e retrocessos. A mesma coisa vem ocorrendo no âmbito do Mercosul, que é um processo, uma experiência com um período de vida muito menor. Mas, professor, aqui no Mercosul nós tínhamos uma perspectiva muito grande de que o Mercosul ia ser uma coisa maravilhosa e que houvesse mais envolvimentos. Mas a gente nota, né, que ele saiu da mídia, ou o que foi que houve com o Mercosul, e que à luz das pessoas, dos telespectadores, né, das pessoas que não estão muito envolvidas em comércio exterior, tem essa dificuldade de compreender por que se fala mais na União Europeia, né, no euro, do que no Mercosul, que nem uma moeda nós temos. Como é que a gente pode ter uma unidade sem ter alguma coisa que seja o fio condutor dessa história? Essa análise toda eu faço nessa pesquisa que resultou nesse livro. Fazendo um retrospecto, como disse, da experiência europeia e verificando o que se pretendia, o que se pretende do Mercosul e o estágio que ele se encontra. Porque, na verdade, nós temos 4 níveis de integração, né? Nós temos a zona de livre comércio, a união aduaneira, o direito comunitário, que é a parte que surge a partir do mercado comum, e a união econômica monetária. Essa fase última, de maior aprofundamento de integração, só existe na União Europeia. O Brasil, quando firmou com a Argentina os primeiros tratados que deram origem ao Mercosul, até como o próprio nome do bloco indica, é para a formação de um mercado comum. Mas só que nós ainda estamos longe dessa fase. Nós estamos no segundo nível de integração, que seria de união aduaneira, e ainda assim ela não se completou. Tanto que alguns autores preferem chamar a união aduaneira que vive o Mercosul como imperfeita. Nós já deveríamos ter avançado mais. Mas eu devo dizer o seguinte, do ponto de vista do direito, nós temos alguns entraves importantes. A Argentina, em 1994, ela fez uma reforma da sua Constituição. E lá ela inseriu elementos que permitem a coexistência do direito argentino com o direito comunitário. O Paraguai fez a mesma coisa com a sua Constituição. No entanto, o Brasil não tem nenhum elemento na sua Constituição Federal que autorize a coexistência com o direito comunitário. E ainda o Uruguai também. Nós temos um novo sócio, que é a Venezuela. Então, veja, o Brasil tem 80% da população e da economia. Enquanto o Brasil não promover essas alterações na sua Constituição, de forma que seja possível a coexistência com o direito comunitário, o Mercosul não vai se aprofundar na sua integração. E a análise da experiência europeia ela é importante nesse aspecto. Todos os estados que são integrantes da União Europeia promoveram essas alterações nas suas correspondentes constituições, de forma a permitir a coexistência do direito interno com o direito comunitário. Sem isso não é possível. A comunidade americana não seria também um parâmetro para a gente comparar com o Mercosul? Nós temos, uma tendência mundial hoje, são inúmeros blocos de informação. Nós temos na Ásia vários blocos, temos na África, temos aqui no continente americano vários blocos de informação. Eu diria que o Mercosul está bem situado nesse contexto de formação de blocos comerciais entre estados. Agora, efetivamente, estamos longe daquilo que se pretendeu quando se fundou o Mercosul, que é o mercado comum. Nós estamos ainda numa fase intermediária, que é a União Aduaneira. Para chegarmos ao mercado comum, aí nós temos que ver
o funcionamento de entidades supranacionais, onde as deliberações, as diretrizes, as normas emanadas desses órgãos supranacionais venham a ter eficácia imediata no Brasil, vinculando os cidadãos brasileiros, as empresas brasileiras e o próprio Estado brasileiro, coisa que, sob a égide da Constituição Federal Brasileira, ainda não é possível. Sobre isso que a conclusão dessa nossa pesquisa é que é absolutamente impossível hoje, na conformidade constitucional atual do Brasil, se imaginar na coexistência do direito interno com o direito comunitário. Esse é o resultado da nossa pesquisa já de alguns anos. Você imagina que um dia nós teremos uma moeda comum aqui no Mercosul? É a tendência. É a tendência. A tendência é que a gente tenha uma moeda única, a tendência é que a gente tenha entidades supranacionais efetivas, como é fundamental, por exemplo, uma corte mercosulina para resolver as dissidências, as divergências entre estados, entre empresas, e até para proteger interesses de cidadãos comunitários que integram ou participam dos Estados-membros do Mercosul. O parlamento editando normas, enfim, é necessário que se fortaleça e que surjam entidades supranacionais no âmbito de um direito verdadeiramente comunitário, coisa que nós não temos hoje. Com certeza. Professor, e em relação a esse outro livro aqui, vamos falar um pouco sobre esse curso de Direito Educacional, o ensino superior brasileiro, que ainda a gente, quando você coloca a quantidade de pessoas de 18 a 24 anos fazendo o curso no Brasil em relação aos nossos vizinhos aqui, nós ainda estamos muito atrasados em relação na faixa etária, né, que se espera, né? O Brasil tem um plano de educação para os próximos 10 anos, que eles querem chegar a uma cota altíssima, mas ainda nem começou ainda, né, a funcionar. O PIB brasileiro da educação, eles estão aí lutando no Congresso para ser 10% do PIB. E como vai a educação superior brasileira, na sua opinião? Olha, em relação à inserção daquela faixa etária que deveria estar nas universidades, nas instituições de ensino superior, de 18 a 24 anos, efetivamente o professor tem razão. Nós, pelo Plano Nacional de Educação atual, que está se encerrando, e nós já estamos trabalhando, já está se trabalhando para o próximo Plano Nacional de Educação, nós deveríamos ter, em 2012, 30% dos jovens nessa faixa etária de 18 a 24 anos inseridos efetivamente no ensino superior. Nós estamos longe disso. Não chegamos aqui nem, no Nordeste não chegamos, pior ainda. Não chegamos nem à metade disso. E, em termos absolutos, nós temos 6 milhões de estudantes matriculados no ensino superior brasileiro, considerando o ensino presencial e a distância. Isso, em termos absolutos, é extremamente significativo em termos de América Latina. Mas, em termos proporcionais, como previsto no Plano Nacional de Educação, nós estamos atrás de países como Bolívia, Paraguai, enfim, acho que nós só estamos realmente à frente em termos proporcionais de Haiti, olhe lá, em termos de América Latina. Então, efetivamente, nós temos um problema muito grande a enfrentar aí, que nós temos enfrentado, o MEC tem enfrentado, entidades como a AB têm enfrentado. Nós temos a necessidade de inserir ainda um grande número, um contingente muito grande de indivíduos no ensino superior, mas, ao mesmo tempo, nós temos nos debatido com a questão da qualidade. A própria Constituição Federal, ela sinaliza nesse sentido. É necessário o ensino superior, inclusive é facultado a atuação de instituições privadas, mas a Constituição exige padrão de qualidade e melhoria contínua do ensino superior, em termos de qualidade. Então, o Brasil viveu duas grandes ondas de ampliação, uma no final da década de 60, outra meados de 80 e 90, onde houve uma grande expansão do ensino superior, né? Basicamente ocorrendo isso no âmbito privado. Mas aí houve a questão
da qualidade. Nem sempre essa expansão foi acompanhada do mesmo nível de qualidade de ensino. E é isso que se pretende, expandir, mas com qualidade. Essa é a diretriz constitucional. E esse curso de Direito Educacional é um esforço muito grande de pesquisa e só foi possível, e fui estimulado, e só foi possível a realização dessa pesquisa, que resultou nesse trabalho, nesse livro, a partir da minha experiência pessoal. Já são, apesar de eu não ter uma idade muito avançada, já são 25 anos atuando na docência, 17 dos quais no ensino superior, e a possibilidade, a oportunidade que eu tive como consultor ad hoc do Ministério da Educação há 12 anos, da CESU e do INEP, realizando avaliações por todo esse país, por todas as regiões do país, e ainda participando da Comissão Nacional de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, reforçou essa oportunidade de estar em contato com a realidade diversificada, porque realmente a realidade do ensino superior do país não é una. Então eu tive essa oportunidade, esse contato direto com essas diferentes realidades em todas as regiões do país. Tive a oportunidade de contactar com as boas experiências e as não tão boas, né? E isso me proporcionou sistematizar um estudo sobre o direito educacional, que é o novo ramo da ciência do direito. Ele tem seus princípios e normas gerais estabelecidos na Constituição Federal, existe uma legislação federal extensa, existe legislações estaduais e municipais, e além disso existem outros instrumentos normativos como decretos presidenciais, portarias do MEC. Então, quem não vive a realidade do direito educacional no dia a dia tem uma dificuldade muito grande de sistematizar todo esse regime jurídico do direito educacional. E, felizmente, acredito eu que a gente tenha conseguido isso nessa pesquisa. Por isso que até hoje, nós somos hoje quase 800 mil advogados atuando no país. E pouquíssimos atuam na área do direito educacional, fazendo consultoria na área educacional. Primeiro porque a legislação é muito volúvel. Ela muda do dia para a noite, da noite para o dia. Então, se você não estiver vivendo isso no dia a dia, dificilmente você consegue sistematizar e dar uma certa coerência a esse universo do direito educacional, que é muito amplo. O professor, eu tenho uma certa dificuldade de entender, e por que os cursos de mestrado e doutorado que vamos fazer fora do país, e por ir a uma universidade, né, e que a pessoa lá do outro lado, né, apresenta a sua dissertação de mestrado ou o seu doutorado, e quando chega aqui no Brasil, o Brasil tem dificuldade de reconhecer, a CAPES tem dificuldade de reconhecer esses cursos, aí dá a impressão que tem que não existe uma norma que regulamenta isso e que o pessoal do CAPES estão acima do bem e do mal. É isso, professor, porque eu tenho ouvido reclamação de todos os professores dessa área e são obrigados a fazer curso lá fora, e porque o CAPES também não aceita que se faça curso de mestrado e doutorado à distância, como se a gente não estudasse à distância sempre, né, professor? Na verdade, a minha pesquisa e meu livro são voltados para o ensino superior de graduação presencial, ainda que traga dados os mais recentes possíveis sobre os cursos presenciais de graduação e os não presenciais, os cursos à distância. Nós temos elementos aqui interessantíssimos. Eu acho que a grande imprensa nacional ainda não se apercebeu do fenômeno que está acontecendo no ensino superior brasileiro. Basta dizer dos que quase 6 milhões de alunos matriculados no ensino de graduação no país, mais de 800 mil estão no ensino à distância. E devo dizer, inclusive, que pelos dados mais atuais que se baseou essa nossa pesquisa, houve uma certa estagnação no ensino presencial. Hoje, basicamente, a ampliação de número de vagas no ensino presencial na graduação dos últimos anos se deu em razão do ProUni. Agora, a grande expansão que vem ocorrendo e que a imprensa nacional ainda não se apercebeu tem ocorrido no ensino
à distância. Inclusive, dados estatísticos indicam que de 2009 a 2010 houve um acréscimo de quase 50% de matrículas nessa modalidade de ensino à distância. Agora, em relação aos cursos de pós-graduação em estrito senso, que não foram objeto de pesquisa, mas em razão da nossa experiência nessa área, inclusive como associado do Conselho Nacional de Pesquisa de Direito, Ensino e Direito, a gente pode dizer o seguinte: nós temos algumas normativas relativas ao processo de revalidação dos títulos obtidos em curso de pós-graduação no exterior. Todos os títulos necessariamente passam pelo processo de revalidação. Houve uma série de... E como se fazer esse curso lá não valesse nada? Não é que não valha, mas tem que passar por um processo de revalidação pelas instituições no país que têm um curso ou um programa equivalente àquele aquele que o aluno frequentou no exterior. E do ponto de vista estratégico nosso, da educação, é interessante que se faça esse processo, porque nós vimos aí, com uma interpretação equivocada de um acordo realizado no âmbito do Mercosul, aí veja, aí é Direito Educacional e Mercosul, que são dois temas relativos aos dois livros. Numa interpretação equivocada desse acordo realizado no âmbito do Mercosul, algumas instituições disseram, olha, agora cursos feitos na Argentina, no Paraguai, Uruguai, terão reconhecimento automático no Brasil. Não é assim. Em nenhum momento o acordo estabeleceu essa diretriz e mesmo esse acordo estabeleceu uma série de circunstâncias que deveriam se consolidar no âmbito do Mercosul para que houvesse esse reconhecimento automático. Nós não temos sequer uma instituição supranacional mercosulina a acompanhar a qualidade de ensino nos diversos estados, nos estados que fazem parte do Mercosul. Então ainda não foram alcançadas condições substanciais para que ocorra esse reconhecimento. A própria CAPES tem uma manifestação oficial nesse sentido. Mas o que aconteceu? A partir dessa interpretação equivocada, uma série de instituições na Argentina e tal começaram a oferecer cursos de mestrado e doutorado, principalmente de doutorado, para qualquer grupo de interessados que reunisse 20 pessoas. E não estou dizendo que isso, eu não vou generalizar. Existem instituições na Argentina extremamente sérias, instituições centenárias que merecem todo o nosso respeito. Mas existem instituições não tão comprometidas assim com a qualidade. Aqui também no Brasil. Aqui no Brasil também. Mas é por isso que existe o processo de regulação no nosso país e que é extremamente rigoroso, principalmente com os cursos de pós-graduação estrito senso. Isso. A CAPES ela é o padrão de excelência em termos de acompanhamento das instituições que querem oferecer um curso de mestrado ou doutorado. Né? E, inclusive, nós estamos numa instituição de ensino. Hoje, para você implantar um programa de mestrado ou doutorado, você tem que investir muito no Brasil. Então, o que acontece? Algumas instituições não tão comprometidas com a qualidade começaram a oferecer a qualquer grupo de interessados de 20, que conseguisse reunir o número de 20 interessados, cursos de doutorados em 3 temporadas de 15 dias. Coloca uma placa no galpão, né? E se você observar na internet, você verifica lá no próprio site que faz a propaganda, praias, esqui, e lá no finalzinho tem lá o curso de doutorado em 3 temporadas de 15 dias. Aí, em data vênia, com a seriedade que nós encaramos a pós-graduação em estrito senso no país, não dá para admitir, seria absurdo, pela qualidade que nós exigimos do país, das instituições envolvidas em pós-graduação em estrito senso, reconhecimento automático. E a educação à distância dos cursos de graduação é que o governo federal acabou, inclusive com a Secretaria de Educação à Distância. Né? Como é que o senhor vê isso? Agora em maio, e o livro já está atualizado, agora em maio foi editado o decreto presidencial 7480, que reformulou, reestruturou toda a estrutura do MEC. Inclusive, a Secretaria de Ensino Superior, a CESU, que tinha a função regulatória e de supervisão dos cursos de ensino superior do país, ela cedeu parte de suas competências para uma nova secretaria que surgiu no âmbito do Ministério da Educação, exclusivamente para essa finalidade. E devo dizer o seguinte, e essas são funções importantíssimas.
E eu posso dizer isso de perto porque estou como consultor ad hoc do Ministério da Educação, propriamente da CESU, há 12 anos. Participei do processo inédito, histórico, de supervisão coletiva que foi iniciado em 2007 e se concluiu ano passado, onde quase 90 instituições, pelo mau desempenho de seus alunos no ENAD, foram incluídas no processo de supervisão coletivo. Milhares de vagas em cursos de direito foram eliminadas, tanto os vestibulares e, portanto, dessas instituições. Foi um processo inédito porque começou com o curso de direito, curso de graduação de direito, e em seguida surgiu a comissão de medicina, pedagogia, enfim. Apesar da estrutura ter mudado, hoje o processo de supervisão e regulação ele vai permanecer. Ou seja, não há como retroceder mais. O principal elemento de uma instituição que quer atuar no ensino superior brasileiro é a qualidade. Inclusive pelos dados que eu trago nessa pesquisa, os dados mais atuais disponíveis pelo MEC e INEP, já está havendo inclusive uma saturação em algumas regiões do país em termos de ensino superior brasileiro. E a gente verifica isso inclusive nas vagas ociosas que vêm surgindo nos vestibulares. Então o diferencial para uma instituição que quer atuar com sucesso no ensino superior brasileiro, e eu destaco aí a atuação das instituições privadas de ensino superior, é a qualidade oferecida no ensino. Né? Então, uma instituição hoje que queira atuar com sucesso, não basta apenas hoje obter o credenciamento do MEC, a autorização dos cursos, ela tem que oferecer qualidade, porque senão ela não terá alunos. Perfeito. Professor, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa de Destaque e eu queria, o senhor teria 1 minuto aqui para as considerações finais aqui no programa de Destaque da FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Eu queria agradecer ao professor e à FGF TV, essa instituição, o gentil convite que muito me honrou, a esse papo agradável que nós tivemos aqui, e estou sempre à disposição. Ok, eu agradeço muito a presença do professor Edi Bader aqui no programa Destaque do canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.